Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. Era uma família simples, mas cheia de fé. O filho, desde pequeno, ia com a mãe para a igreja, ouvia a palavra, cantava os hinos. Mas quando chegou na adolescência começou a mudar. Os amigos do mundo chamavam mais atenção do que a casa de Deus. A mãe, com o coração apertado, via o filho se afastando, mas não desistia de orar. Um dia, ele falou claro: "Mãe, eu não vou mais na igreja. Não quero saber de Deus." Ela não discutiu. Só abaixou a cabeça e continuou orando em silêncio. O filho foi se envolvendo com más companhias, começou a usar drogas, a mentir, a sumir de casa. A mãe jejuava, chorava, mas não perdia a esperança. Passaram-se 3 anos. O filho já não era mais o mesmo. Magro, com os olhos fundos, a voz tremia quando falava. Uma noite, depois de mais uma dose, ele caiu no chão fraco, sentindo o corpo queimar. Foi levado para o hospital e os médicos disseram: "Seu fígado está muito ruim. Se não parar agora, não vai resistir." A mãe, que nunca deixou de orar, foi até a igreja e numa reunião de oração, sentiu uma palavra no coração: "Meu filho vai voltar. Deus não desiste dele." Ela voltou para casa e falou para o filho: "Filho, Deus está te chamando. Ele não quer te ver assim. Vamos para a igreja?" O rapaz, fraco, mas com um resto de força, concordou. Foi levado para o culto. Quando o irmão começou a pregar, ele sentiu algo diferente. Uma paz que não sentia há anos. No final, quando convidaram para o batismo, ele levantou a mão: "Eu quero ser batizado." Desceu para as águas e quando saiu, sentiu o coração leve. Os irmãos oraram por ele, e ele recebeu o Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. Aos poucos, a saúde foi melhorando. As drogas não chamavam mais. A mãe que tanto orou viu o milagre acontecer. Hoje, ele está firme na igreja, serve a Deus e ajuda outros jovens que estão no mesmo caminho que ele já esteve. Se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Não desista. A oração da mãe, a fé dos irmãos, a misericórdia de Deus, tudo isso me trouxe de volta. Glória ao nome santo do Senhor. A obra que Ele começa, Ele termina. Fique firme. Não saia do lugar. Deus está no controle. E o que aconteceu depois, irmãos, é coisa que só Deus mesmo poderia fazer. Porque depois do batismo, o rapaz achou que a luta tinha acabado. Mas o adversário não desiste fácil. Ele começou a sentir umas dores no corpo, umas coceiras que não passavam. A mãe, que já tinha visto muita coisa, ficou preocupada. Levou ele no médico, e o diagnóstico veio como um balde de água fria: fogo selvagem. Os médicos disseram que era uma doença difícil, que ia demorar, que ele ia precisar de muito cuidado. Alguns até falavam que podia deixar marca, que podia piorar. Mas a mãe, com aquela fé que só quem já viu Deus agir tem, falou assim: "Filho, Deus não deixa marca. Ele cura, Ele restaura. Vamos orar." E foi o que fizeram. Todo dia, antes de dormir, a mãe ungia ele com óleo, colocava as mãos na cabeça dele e orava. Os irmãos da igreja também não deixaram por menos. Nas reuniões de oração, eles clamavam: "Senhor, cura o nosso irmão. Livra ele desse mal, tu és o Deus que sara." E sabe, irmãos, Deus ouviu. Não foi do dia para a noite. Não foi daquele jeito que a gente vê por aí, que fala que a cura vem num estalar de dedos. Não, foi devagar, firme, como Deus faz. Primeiro, as bolhas começaram a secar. Depois, a coceira foi passando. A pele, que estava toda machucada, começou a sarar. E o médico, que não acreditava em milagre, quando viu o rapaz de volta, só balançava a cabeça. "Isso não é normal. Isso é diferente." E o rapaz respondia: "É Deus, doutor. Só Ele pode fazer isso." Mas não parou por aí não. Porque Deus não só curou o corpo, Ele curou a alma. Esse rapaz, que antes só pensava em praça, em festa, em coisa que não edifica, hoje está na obra do Senhor. Ele ajuda os irmãos mais novos, dá testemunho, fala para eles: "Irmão, eu já estive onde você está. Eu sei como é. Mas Deus é maior. Ele te pega no fundo do poço e te levanta." E tem mais. A família toda mudou. A mãe, que já estava quase desistindo, hoje está mais firme do que nunca. O pai, que antes só trabalhava e não ia na igreja, hoje congrega, ora serve. Até os parentes, que antes zoavam, falando que igreja não adiantava nada, hoje respeitam. Porque quando Deus age, ninguém pode negar. E esse rapaz, que já foi um peixe fisgado pelo anzol da graça, hoje é um pescador. Ele sai nas ruas, fala com os jovens, convida para a igreja. Já trouxe vários para os pés de Jesus. E quando alguém pergunta: "Como você conseguiu sair dessa vida?" ele responde: "Não fui eu. Foi Deus. Foi a oração da minha mãe. Foi a fé dos irmãos. Foi a misericórdia do Senhor." E então ele conta a história toda.
Como Deus o tirou do lamaçal, como curou, como restaurou. E no final sempre fala a mesma coisa. Se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com você também. Só não desista. Fique firme, porque a obra que Deus começa, Ele termina. E assim, irmãos, essa história não é só dele. É de todos nós, porque todos nós já estivemos perdidos de algum jeito. Todos nós já precisamos da mão de Deus. E quando a gente olha para trás e vê o quanto Ele já fez, só tem uma coisa a dizer. Glória ao nome santo do Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele não desiste. Porque quando a gente pensa que está tudo perdido, é justamente aí que Ele começa a agir. Então, se você está passando por alguma luta, se está achando que não tem mais jeito, fica firme. Não sai do lugar. Deus está no controle. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? E hoje, irmãos, esse servo de Deus não para mais. Ele não só congrega, não só serve na obra, mas carrega a marca daqueles que foram resgatados das garras do inimigo. Quando ele entra na igreja, os irmãos mais novos olham para ele e veem um homem que Deus escolheu para ser um sinal. Um sinal de que não há vida tão perdida que o Senhor não possa alcançar. A vida depois da restauração. Depois que ele foi batizado, as coisas não ficaram fáceis de uma hora para outra. A cura do fogo selvagem demorou meses. Todo dia, ele ia para a igreja com o corpo ainda marcado, as feridas secando aos poucos, mas o coração já limpo. Os irmãos oravam por ele, passavam óleo, e ele sentia aquele fogo do Espírito Santo queimando por dentro, não o fogo da doença, mas o fogo da presença de Deus. Irmão, como é que você aguenta? Um cooperador mais velho perguntou um dia, vendo as marcas ainda visíveis em seus braços. Ele sorriu, com os olhos brilhando. Irmão, eu já estive no inferno. Agora cada dor que eu sinto é um lembrete de que Deus me tirou de lá. Se eu tiver que carregar essas marcas pelo resto da vida, eu carrego com alegria, porque Deus não deixou marca na minha alma. E era verdade. As cicatrizes físicas sumiram com o tempo, mas as espirituais? Aquelas Deus apagou no mesmo dia em que ele entrou nas águas do batismo. O chamado para servir. Não demorou muito para que os irmãos da congregação começassem a notar uma mudança nele que ia além da cura. Ele não era mais aquele jovem rebelde, não era mais aquele que saía da igreja porque não aguentava mais. Agora ele era um homem com fome da palavra. Todo culto, ele estava lá. Toda reunião de jovens, ele participava. E não só participava, ele falava. Eu não sei pregar, irmão, ele dizia aos cooperadores. Mas eu sei contar o que Deus fez na minha vida. E foi assim que começou. Primeiro, eram só alguns jovens ouvindo. Depois eram dezenas. Ele não usava microfone, não subia no púlpito. Ele falava no corredor, na porta da igreja, na praça onde antes ele se perdia. E os jovens ouviam, porque ele falava a linguagem deles. Vocês acham que tá tudo perdido? Ele perguntava. Que Deus não tá vendo? Que ninguém liga? Eu também achei. Mas olha onde eu tô hoje. E então ele contava. Contava do centro espírita. Contava das noites na praça. Contava da mãe orando em silêncio. E quando terminava, sempre tinha alguém com os olhos cheios d'água, alguém que dizia: Irmão, eu também quero isso. Aprovação que veio depois. Mas o adversário não gosta de ver almas sendo salvas. Um dia, depois de um culto de jovens onde vários se decidiram por Cristo, ele sentiu uma dor forte no peito. Foi para o hospital e os médicos disseram: É o coração. Você precisa de repouso. Os irmãos oraram. A mãe mais uma vez dobrou os joelhos. E dessa vez não foi só ela, a igreja toda se uniu. Senhor, oravam eles, o Senhor já tirou esse servo das trevas. Não deixa o inimigo roubar o que o Senhor já conquistou. E Deus ouviu. Os exames melhoraram. A dor passou. Os médicos não tinham explicação, mas ele sabia. Deus ainda tem obra para fazer através de mim. A família restaurada. Hoje, aquele jovem que disse eu não vou mais na igreja, é um homem que leva a família toda para congregar. A mãe que tanto orou, agora vê o filho batizando, pregando, servindo. A irmã, que antes também se afastava, hoje canta nos corinhos. O pai, que era frio na fé, hoje ora em voz alta nos cultos. Mãe, ele disse um dia, abraçando ela, valeu a pena cada joelho dobrado, cada lágrima derramada. Porque hoje, a gente tá todo junto. E não é só a gente, são dezenas de vidas que Deus tá alcançando através do que a senhora plantou. Ela só sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Filho, não fui eu. Foi Deus. Eu só fiz o que toda mãe deve fazer, confiar nele. A lição que ficou. Hoje, quando ele conta essa história, sempre termina com 3 coisas. Deus não desiste de ninguém. Se ele foi atrás de mim, que estava no fundo do poço, ele vai atrás de você também. 2. A oração dos pais tem poder.
Mãe, pai, não desista de orar pelos seus filhos. Mesmo que eles não queiram ouvir, Deus ouve. 3. A obra de Deus não é instantânea, é progressiva. Eu não fui curado num dia. Não fui restaurado numa semana. Mas Deus foi trabalhando, passo a passo. E hoje, eu vejo, a obra que Ele começou, Ele terminou. O desafio final. E então, Ele olha para a congregação, com aquele mesmo olhar que já viu o inferno de perto, mas agora brilha com a luz de Cristo. Tem alguém aqui hoje que está achando que não tem mais jeito? Ele pergunta. Que já tentou de tudo e nada adiantou. Que acha que Deus esqueceu de você? Ele faz uma pausa. O silêncio na igreja é tão profundo que dá para ouvir o vento lá fora. Deus não esquece. Ele está só preparando o momento certo para agir. Mas você tem que ficar firme. Não sai do lugar. Não volta para trás. E então, com a voz firme, ele repete as palavras que ouviu daquele cooperador anos atrás, as mesmas palavras que o trouxeram de volta. Deus não faz barganha com o homem. Ou você serve a ele de todo o coração ou não serve. A resposta do povo de Deus. E o povo responde. Alguém levanta a mão. Alguém chora. Alguém vem para frente, decidido a entregar a vida nas mãos daquele que nunca desiste. Porque essa história não é só dele. É de todo aquele que já foi fisgado pelo anzol da graça. E quando a igreja canta, quando as mãos se levantam, quando os corações se rendem, o diabo treme. Porque ele sabe, onde Deus começa uma obra, ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? E o irmão, com os olhos ainda úmidos, conta mais um detalhe que poucos conheciam. Sabe, irmãos, quando eu estava naquele centro, o espírito que falava através daquela mulher disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, esse aqui não é nosso. Ele já tem dono. E eu, na minha ignorância, ainda achei que era força minha. Mas não. Era a mão de Deus me segurando, mesmo eu tentando me soltar. A marca que não se vê. Depois que eu voltei para a igreja, o irmão mais velho me chamou num canto e falou assim: Filho, você sabe por que Deus deixou você passar por tudo isso? Eu balancei a cabeça sem entender. Porque Ele queria que você visse com os seus próprios olhos. O inferno existe, mas a graça é maior. E foi aí que eu entendi. Aquela doença, aquela dor, aquelas noites sem dormir, não era castigo. Era Deus me mostrando o valor da salvação. O dia do batismo. Quando cheguei nas águas, eu tremia. Não de frio não. Era o Espírito Santo já trabalhando. E quando o irmão impôs as mãos em mim e falou, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, foi como se uma corrente se quebrasse dentro de mim. Eu comecei a falar em línguas, e não era qualquer coisa não. Era como se o próprio céu tivesse aberto a boca e estivesse falando através de mim. Glória a Deus! E sabe o que mais? Aquela mancha no meu braço, aquela marca do fogo selvagem começou a sumir. Não foi de um dia para o outro não. Foi devagar, como se Deus estivesse apagando cada lembrança do que eu tinha passado. Porque Ele não deixa marca. A família restaurada. Hoje minha mãe ainda ora por mim. Mas agora ela ora com alegria. Porque o filho que ela perdeu para a rua, para a doença, para a mentira, hoje está aqui, de pé, servindo a Deus. E minha esposa? Ela também foi batizada. E os meus filhos? Todos nas águas, todos cheios do Espírito. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não faz pela metade. Ele restaura tudo, até o que o diabo achou que tinha destruído. A última palavra. E antes de sentar, o irmão olha pra gente mais uma vez, com aquele sorriso que só quem já foi tirado do lamaçal tem. Tem gente aqui que tá pensando, mas e se eu cair de novo? Ele faz uma pausa, como se estivesse ouvindo uma voz que só ele escuta. Deus não te deixou cair antes, não vai deixar agora. O que Ele começou em você, Ele vai terminar. Mas você tem que ficar firme. E então, como se fosse um selo naquilo tudo, ele levanta a mão e fala: Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a igreja responde como um só homem: Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Porque essa história não é só dele. É de todo aquele que já foi pescado pelo anzol da graça. E que hoje, pela misericórdia de Deus, está livre. Fica firme, irmão. A obra vai ser concluída.